Estamos em Valença do Minho, mesmo junto à fronteira com Espanha, com José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista há cerca de 1 ano e 2 meses. Escolheu aqui, Valença, começar um périplo para chamar a atenção dos problemas de algumas das populações destas regiões do interior, junto da fronteira com Espanha. Obrigada por esta entrevista ao NAU. O que é que ainda há por fazer para estas populações e com que fundos? Muito obrigado, Marisa. Fundamentalmente há a preocupação com o modelo de desenvolvimento do nosso país. É importante chamar a atenção que nós, estando aqui na fronteira com Espanha, hoje há uma relação de cooperação que vem dos anos 80, da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, e é muito importante olhar para a região raiana e ver todo o potencial que se abre, quer para a criação de emprego, para a criação de nova economia, para a integração no espaço europeu, para o desenvolvimento do turismo, da cultura, do património. Para quê? Para criar fundamentalmente oportunidades de vida, ou seja, oportunidades de vida para quem vive nestes territórios, mas também para atrair novos investimentos que tragam nova vida para os territórios do interior. E diria que ainda há muito por fazer? Há muito para fazer. Em que áreas, sobretudo? Olha, várias, fundamentalmente. Nos transportes e na mobilidade. Veja, nós tínhamos lançado o transporte de alta velocidade, o TGV Lisboa, Porto, Braga, Valença, Vigo. É uma prioridade política em relação à qual não temos ouvido uma palavra do Governo. Prioridade fundamental. Segundo, as questões... O balanço que faz relativamente ao projeto do TGV é negativo até agora? Não, fundamentalmente o que nós não temos ouvido é esta prioridade da parte do Governo. Nós tínhamos esta prioridade em curso quando saímos do Governo e é muito importante que o Governo dê prioridade política à alta velocidade, nomeadamente à ligação entre Porto e Vigo, porque isso é que nos vai posicionar na nossa relação com todo o interlando europeu, com todo o centro da Europa. Porquê que acha que essa prioridade não está a ser dada? Bom, só o Governo pode explicar. Do meu ponto de vista, até é incompreensível. Verifiquei que há projetos que estão a concurso, também tive a informação que haveria matérias que estavam em apreciação ambiental, mas é importante que o Governo, no seu discurso público, assuma claramente este compromisso que é fundamental, vital para o desenvolvimento da economia, quer da região norte, quer também o desenvolvimento da economia aqui de toda a Galiza e a nossa inserção europeia. Nós estamos a falar de uma semana em que foi notícia o relatório do grupo criado pelo Governo para estudar o estado em que está e o futuro do sistema de segurança social. O que é que retira dessas conclusões? O que é que acha que o Governo pretende fazer depois de conhecido este estudo? O Governo prepara-se, de certa forma, para cortar as pensões? É incompreensível que se tenha encomendado um Governo sobre a segurança social e agora o Governo queira dizer que nada tem que ver com o assunto. O que é que eu quero dizer aos portugueses e às portuguesas? Podem contar com o PS para ser o garante da defesa da segurança das pensões. Quer da segurança das pensões que estão a pagamento, quer também da segurança das pensões futuras. Isso significa o quê? Que o Partido Socialista não defende que sejam feitas alterações? Não, significa fundamentalmente o seguinte. Primeiro, tem de se reconhecer que a segurança social tem resultados positivos. Nós temos um fundo de estabilização da segurança social que é superior a 43 mil milhões de euros. Então contesta a conclusão do relatório. Claro. Contesto, sobretudo, o facto de se ter misturado a Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social. A Caixa Geral de Aposentações é o regime de proteção dos trabalhadores da administração pública, criado em 1929, e é o Estado que tem a responsabilidade pelas pensões dos trabalhadores da administração pública. Outra coisa é a Segurança Social, cujo fundo é alimentado com as contribuições dos trabalhadores e com a contribuição das empresas. Eu pergunto se algum trabalhador português ou alguma empresa portuguesa está disponível para aceitar que se queira pegar nesse bolo constituído com o esforço de todos para o direcionar para pagar o déficit do serviço prestado pela Caixa Geral de Aposentações. O que estava previsto na reforma 2007 do Governo do Partido Socialista, Vieira da Silva na altura como Ministro, era uma convergência do Sistema Geral de Pensões com o regime da Caixa Geral de Aposentações, por forma a que se garanta essa previsibilidade e essa segurança das pensões. Em suma, os portugueses podem contar com o PS como garante, aliás, foi uma das condições que eu coloquei ao Primeiro-Ministro para viabilizar o próximo Orçamento do Estado. Ou seja, nós vamos aguardar pelo Orçamento do Estado e conhecê-lo. Pode sempre trazer surpresas. Eu espero que não traga. Mas é a intenção do PS viabilizar o Orçamento do Estado para 2027? Nós vamos aguardar pela apresentação do Orçamento do Estado. Mas há algumas condições prévias que eu coloquei. Uma dessas condições prévias foi, nomeadamente, as questões da segurança social. Ou seja, no sentido de dizer ao Primeiro-Ministro que, em circunstância alguma,
pode avançar com uma reforma desta natureza, porque não tem legitimidade política para o fazer. Bom, mas o Governo já disse que não quer avançar com a reforma, pelo menos nesta legislatura. Mas eu desejo que o Primeiro-Ministro, publicamente e pela sua própria voz, diga aos portugueses que o não vai fazer nesta legislatura. E, portanto, na próxima legislatura vamos ver quem ganha as eleições e se essa é uma ou não uma prioridade para os portugueses. Então, para que fique claro, para José Luís Carneiro não deve haver alteração nenhuma, tal como está ao sistema de segurança social? Veja, nós estamos disponíveis, já o dissemos no passado, dissemos aliás nos programas do Governo, eu estou disponível para trabalhar, por exemplo, para discutirmos fontes de financiamento da segurança social que se possam diversificar, desde que isso não ponha em causa o atual regime de contribuições para a segurança social, feita pelos trabalhadores e feita pelas empresas nos termos previstos. Agora, podemos diversificar, por exemplo, uma parte do IRC que já tem vindo a ser canalizada para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, por exemplo, na revisão das futuras PPPs rodoviárias, poder haver uma percentagem desses resultados que sirva para financiar as pensões, ou seja, nós estamos disponíveis para estudar formas de financiamento diversificadas para dar solidez e tornar ainda mais sólidas as pensões para as futuras gerações e não, pelo contrário, para abrir as portas da privatização da segurança social, porque é isso que pretende este estudo e o que se pretende com aqueles que estiveram ligados a este estudo, veja, sem pôr em causa... Acha que o Governo quis abrir caminho a essa solução com este estudo? Bom, fundamentalmente quis abrir caminho à discussão por forma para ver se ela tem respaldo para poder avançar. Já não é novo, já o tentaram no passado. Eu recordo que foi a AD que cortou pensões durante a assistência financeira ao país. E a Troika não exigia cortes de pensões, mas fê-lo. E na campanha de 2015, recordo-me que já na altura também havia a intenção de abrir a porta das pensões aos fundos privados. Ora, isso é lançar as pensões na insegurança. Ora, nós temos que dizer aos portugueses que nós, o PS, e eu como líder do PS, nunca permitiremos que se entre no aventureirismo que alguns querem entrar com os fundos de pensões. Portanto, aquelas propostas que saíram do relatório, por exemplo, os planos de pensões profissionais ou a criação de contas de poupança reforma para as crianças, nada disso lhe faz sentido? Não, mas veja, nós somos favoráveis, por exemplo, aos planos de poupança reforma. Nós somos favoráveis aos planos de poupança reforma e, por exemplo, uma das coisas que devia estar a fazer o Governo era verificar por que razão é que não estão a ter a adesão da parte dos contribuintes em relação a esses instrumentos. Por exemplo, do meu ponto de vista, faz sentido... que acha que essa adesão não está a acontecer? Do meu ponto de vista, faz sentido incorporar outras medidas de política fiscal para tornar os planos de poupança de reforma mais apelativos. Mas isto significa que nós formamos a nossa pensão, imagina a Marisa forma a sua pensão ao longo de toda a sua carreira contributiva, eu formo a minha pensão e, livremente, podermos optar por um complemento correspondente a um plano de poupança-reforma, sem que isso ponha em causa as suas obrigações contributivas, as suas e da sua entidade patronal, para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Vamos falar de um outro tema, porque o Governo anunciou a reentrada de capital da REN, a Rede Elétrica Nacional. Adquirir 13,7% dessas ações a um grupo espanhol é um bom negócio para quem? Olha, para já ninguém conseguiu entender a razão estratégica desse negócio, porque o Primeiro-Ministro foi contraditório e é preciso esclarecer essa contradição. Primeira contradição, o Primeiro-Ministro disse: nós vamos participar na REN porque a REN está a dar lucros e nós queremos participar nos dividendos da REN. Mas ao mesmo tempo disse: queremos baixar o preço da energia. Participar na REN para baixar o custo da energia. Uma coisa não é compatível com a outra. Uma coisa não é compatível com a outra, porque, por outro lado, é preciso saber também, por um lado, a razão estratégica da opção. Segundo, porque é que foi comprar a um privado e porque é que não comprou no mercado as ações. Ou até podia ter comprado aos chineses, por forma a resgatar a participação maioritária que têm os chineses nesta rede elétrica nacional. Então este negócio foi bom para quem? Bom, há que procurar esperar pelas explicações do Primeiro-Ministro. Até agora, do meu ponto de vista, o Primeiro-Ministro não foi ainda claro sobre a razão estratégica e também sobre a razão de ter optado por um dos investidores na REN e não ter ido, por exemplo, comprar ao mercado das ações ou então até negociado com outro investidor com a China. Imagine que conseguia comprar à China por um preço inferior àquele que comprou a este investidor. É preciso saber se foi feito esse esforço, se foi feita essa tentativa. E por outro lado... Ainda aguarda a explicação dessas explicações. E por outro lado, também todos me transmitem que os 3,7% não permitirá a Portugal ficar com a posição que deveria ter para participar no cérebro
na decisão do planeamento da própria Então, empresa. na prática, o que está a dizer é que não percebe o porquê deste negócio. Ora, é isso, por isso mesmo é que eu falei da razão estratégica, ou seja, qual é a razão por que tomou esta decisão o Primeiro-Ministro? E agora, para quem nos ouve e quem nos vê em casa, e é razoável que um Primeiro-Ministro e um Governo decidam participar numa empresa desta natureza sem uma conversa com a oposição, com os partidos da oposição? Nunca existiu essa conversa. Nunca houve uma conversa sobre este assunto. Foi completamente apanhado de surpresa com o anúncio na festa do Pontal. O Primeiro-Ministro tem falado de um fundo soberano. É incompreensível que até hoje nunca tenha explicado aos partidos da oposição como é que pretende criar esse fundo soberano, com que financiamento, com que regras de transparência e de prestação de contas. E são matérias que devem ser explicitadas, porque os portugueses não compreendem como é que estão a pagar por dia mais de 1.600.000 euros de impostos sobre os combustíveis e o Estado, neste caso o Governo, pega em mais de 300 milhões de euros para comprar uma cadeira. 380 milhões. 380 milhões. Com o valor acima do mercado. Com o valor acima do mercado, para ter uma cadeira na administração da REN, não se sabe com que poder. E, portanto, os argumentos de soberania e segurança energética não os consegue perceber. Acha que não são suficientes? Para já, não se conseguem compreender porque eles não fazem sentido. Ou seja, não têm razão. Agora, pode ser que o Primeiro-Ministro ainda venha a explicar ao Parlamento qual é essa razão, quais foram os argumentos, quais são os factos que levam a essa decisão. Porque não há razão estratégica. E o PS vai insistir Vamos continuar a insistir, com certeza. com certeza, nomeadamente pedido de esclarecimento na Assembleia da República, quer ao Ministro das Finanças, quer também ao próprio Ministro das Infraestruturas, porque são ministérios que têm decisões em relação a esta matéria, porque, veja, uma decisão desta natureza compromete os futuros governos, no presente e no futuro, quer com responsabilidades financeiras, quer com responsabilidades económicas e também com responsabilidades políticas. Por exemplo, como é que um Primeiro-Ministro que decidiu participar com 13,7% na REN não tem uma palavra que seja para falar do negócio entre a Moev e a Galp, que podem levar a que o país fique sem a única refinaria que tem, responsável por 90% dos combustíveis do país? Isto é incompreensível e, portanto, a todas estas perguntas o Primeiro-Ministro tem o dever de responder. Relativamente a um negócio que tem sido muito falado, a compra das 3 fragatas à Itália, já houve uma explicação por parte da empresa que esteve envolvida nas negociações. A empresa agora vai dizer que esteve envolvida, mas da parte da empresa italiana que fabrica essas embarcações. O que é que há ainda aqui de opaco relativamente a este negócio? Olha, sobre este assunto, eu devo dizer o seguinte: como se recordam, há um ano atrás eu propus ao Governo uma equipa transversal aos partidos políticos, com personalidades da nossa economia, da nossa indústria, da nossa ciência, da nossa investigação, para podermos aproveitar esta oportunidade de investimento na defesa, que são 6.000 milhões de euros com fundos europeus, e vamos ter de falar de mais 6.000 milhões de euros para a aquisição das dos aviões que virão substituir os F-16. Estamos a falar de 12.000 milhões de euros. E por ter consciência disto, não foi agora, foi há um ano atrás, eu propus por escrito ao Primeiro-Ministro que pudesse haver uma equipa transversal no conhecimento, transversal à economia, à indústria e ao sistema científico, para aproveitarmos este investimento para dinamizar a nossa economia, criar emprego e fixar as gerações mais qualificadas. Até hoje nunca obtive uma resposta do Primeiro-Ministro. Agora parece que vai ser criada uma comissão na Assembleia. Nós propusemos uma subcomissão na Comissão de Defesa para garantir um escrutínio e um acompanhamento destes investimentos. O Governo decidiu criar uma comissão que manterá uma maioria de pessoas que são designadas pelo Governo. É um passo, não julgo que seja um passo suficiente para garantir o rigor, o escrutínio e o acompanhamento que exige investimentos desta natureza, portanto, de tão grande envergadura. É outro dos temas que precisa de mais esclarecimentos por parte do Primeiro-Ministro. Precisa de mais esclarecimentos, por isso já os pedimos também em relação à Comissão de Defesa Nacional, que é lá onde o Ministro da Defesa deve prestar os esclarecimentos, e chama a atenção para o seguinte, é que esta é também mais uma decisão que obrigará o Estado e os futuros governos e a própria Assembleia da República. Portanto, estas decisões devem ser assentes num amplo consenso político, porque veja, eu sou Primeiro-Ministro quando os portugueses entenderem e quando houver eleições. E então, eu que sou Primeiro-Ministro, fico impedido de tomar qualquer decisão sobre decisões que tomaram os meus antecessores. Outra coisa era o Dr. Luís Montenegro conversar connosco,
conversar com os outros partidos, também está na Assembleia da República, e criar uma decisão, formar uma decisão baseada num suporte parlamentar. Ora, esta decisão de ir à Itália comprar fragatas foi comunicada também sem qualquer tipo de diálogo. Eu espero que ele tenha tido pelo menos o cuidado de ter conversado com o Sr. Presidente da República. É sobretudo aquilo que contesta neste governo, o facto de haver pouco diálogo e as decisões serem apenas comunicadas aos outros partidos. Bom, nós temos sido críticos em relação a este governo pelo facto do governo estar a falhar a matérias cruciais à vida das pessoas. Nós temos sido críticos deste governo, por exemplo, por não ter sido capaz de responder ao aumento com o custo de vida. Eu chamo a atenção que nós, para ter uma pequena ideia, nós apresentámos uma proposta na Assembleia da República que previa a redução dos custos com os combustíveis, com a eletricidade e também com os bens alimentares e apoios às empresas do setor da agricultura e das pescas. O Chega, a AD e a Iniciativa Liberal chumbaram essas propostas. Essas propostas era, digamos, adotarmos o mesmo modelo que adotámos quando houve a guerra, quando houve o início da guerra na Ucrânia. 2022. E a mesma coisa que fizemos também durante a pandemia, ou seja, temporariamente encontrar medidas para responder ao custo de vida das pessoas, porque estão a viver com muitas dificuldades. As pessoas estão a viver com muitas dificuldades e, portanto, é necessário responder. O discurso do governo não é esse? Não. Quer dizer, por um lado, o governo não tem respondido e, por outro lado, tem falhado nas áreas vitais. Nas áreas de soberania, eu chamo a atenção para o que foi a crise da gestão dos incêndios em 2025, para aquilo que foi a crise da gestão das tempestades, que ainda há hoje empresas, autarquias e cidadãos sem os apoios que o governo prometeu. O governo que chegou tarde e a más horas àquela crise. Acha que este governo liderado por Luís Montenegro está a olhar para o país e para os problemas do país com óculos cor-de-rosa? Mas é fundamentalmente o que é que acontece. Eu vejo muitas das vezes o Dr. Luís Montenegro, quer dizer, desligado daquilo que são os problemas das pessoas. Por exemplo, só uma pessoa que está desligada do problema das pessoas pode ir a um congresso e dedicar o seu congresso a atacar o partido da oposição, a atacar o Partido Socialista. Tanto mais que precisa do Partido Socialista também na Assembleia da República. Depois, avançar com a ideia de um fundo soberano. Então, mas nunca falou com ninguém. E vai para um congresso falar de um fundo soberano. Agora tomou a decisão de comprar as fragatas. Foi à Itália sem qualquer tipo de diálogo. Depois, toma a decisão de entrar na capital da Rena. Eu pergunto, então os portugueses, será que os cidadãos, os eleitores, compreendem estas decisões de forma desgarrada, sem uma visão de futuro, sem uma lógica sobre aquilo que se pretende para o país, para a sua economia, para a sua sociedade, para os salários, para a criação de vida das pessoas? Porque isto surpreende todas as pessoas. Em relação à polémica a envolver o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, uma das últimas polémicas, e já são várias, tem a ver com o uso privado de carros, um carro pelo menos apreendido num processo de crime enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Tudo isto não descredibiliza o detentor da pasta da Administração Interna? Descredibiliza, como é evidente. Por isso é que eu também já disse o que tinha a dizer ao Primeiro-Ministro sobre esse assunto. Eu entendo que o Ministério da Administração Interna não pode estar fragilizado publicamente, na sua autoridade, na sua integridade, porque o Ministério da Administração Interna tem a tutela das forças responsáveis pela aplicação da lei. E está fragilizado neste momento? No meu entender, o que se tem vindo a passar e tem vindo a ser conhecido no domínio público fragiliza a autoridade do Ministério da Administração Interna. Mas há, contudo, como disse o Sr. Presidente da República, que aguardar pelo inquérito da Procuradoria-Geral da República, pelas averiguações também da União Europeia à proposta dos fundos europeus e pelo inquérito desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Há que aguardar pelas decisões para um juízo mais definitivo. Mas é evidente que estes casos em torno do Ministério da Administração Interna fragilizam a autoridade política do Ministro, mas, como eu tenho afirmado, em relação a outros ministérios, em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao trabalho e em relação a outras áreas, o Primeiro-Ministro é que é o responsável pela sua equipa e sobre como é que quer que a sua equipa atue e responda aos deveres de isenção, de imparcialidade, de cumprimento da legalidade e de todos os seus deveres. Porque, em última instância, quem vai às eleições será o Dr. Luís Montenegro. Mas para até serem dados todos os esclarecimentos, como acabou de dizer, em todas essas áreas, em todas essas várias vertentes, relativamente ainda a Luís Neves, mantém que tem condições para estar no cargo de Ministro da Administração Interna? Como eu tenho dito em relação ao Ministério da Educação, como tenho dito em relação ao Ministério da Saúde, como tenho dito em relação ao Ministério do Trabalho, sobre se tem ou se não tem condições é uma decisão que compete ao Primeiro-Ministro. Porque quem convida
as pessoas para integrarem o governo é o primeiro-ministro. Então, isso significa que nunca vai pedir a demissão de nenhum ministro? Nós nunca pedimos demissões de ministros. Não sei se já reparou, nós nunca pedimos demissões. O que nós muitas das vezes reconhecemos é que os ministros estão sem autoridade política. Que é o caso. A Ministra da Saúde está, a Ministra da Saúde está sem autoridade política. E Luís Neves também? O Ministro da Educação está sem autoridade política. E Luís Neves? A Ministra do Trabalho está sem autoridade política. O Dr. Luís Neves está fragilizado na sua autoridade política. Relativamente aos problemas na área da saúde. Mas antes de irmos à questão da saúde, relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito que o Chega quer a propósito de todas estas polémicas de Luís Neves. Nós somos contra, já disse, nós somos contra essa Comissão de Inquérito. Por uma razão muito simples. Nós temos uma preocupação fundamental: salvaguardar a integridade e a autoridade da Polícia Judiciária. Os factos relevantes, tirando este agora a questão das viaturas, mas os factos relevantes até aqui são factos reportados ao desempenho de funções do Dr. Luís Neves na Polícia Judiciária. E, portanto, os inquéritos e a investigação devem ser feitos, devem ser apuradas todas as responsabilidades. Mas não em sede de CPI. Mas não podemos transformar um inquérito, uma averiguação, uma avaliação rigorosa de todas as responsabilidades, de todos os níveis de decisão, numa comissão de inquérito, porque temos de evitar que se transformem estes momentos em momento de chicana política. E sabemos bem o que esse partido que propôs a Comissão de Inquérito tem procurado fazer com as comissões de inquérito. O Chega e André Ventura têm insistido muito relativamente a esta polémica de Luís Neves, que os partidos políticos têm tido um silêncio sufocante, e usei esta expressão, um silêncio sufocante relativamente a Luís Neves, dando a entender que não querem confrontar Luís Neves porque está na posse de muitas informações enquanto diretor da PJ. Pelo contrário, eu estive nos primeiros que pediram explicações. Se for a ver as minhas declarações, julgo até no vosso canal, na NAU, quer também na SIC e também na CNN, eu fui dos primeiros políticos a pedir responsabilidades ao Dr. Luís Neves, pedindo que explicitasse de forma muito clara todos os factos que eram de conhecimento da opinião pública, para verificar se eles eram ou não compatíveis com a legalidade na sua atitude, nos seus comportamentos. E naturalmente que disse que eu conheci como Ministro da Administração Interna, e aquilo que eu conheci foi alguém que fez um trabalho de grande relevo ao serviço público. Fê-lo na Jornada Mundial da Juventude, fê-lo na reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na integração dos inspectores na Polícia Judiciária, em articulação e de acordo com a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, mas pedi explicações desde a primeira hora. Aliás, filo ao Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro deu explicações. Há explicações que continuam por dar, e algumas estão sob averiguação. Então este é um argumento falacioso por parte de André Ventura. Pois com certeza, mas evidente que o Dr. André Ventura diz o dito, dá o dito por não dito, em 24 horas. Isso todos vocês basta recuperar as declarações que ele faz nas mais diversas circunstâncias. Aliás, ele entrou nesta legislatura a dizer que ia avançar com uma comissão de inquérito à ASPI não viva, não foi? E onde é que está a comissão de inquérito à ASPI não viva? Até hoje nunca verificámos essa. Porquê? Eu, do meu ponto de vista, acho que fez bem em não ter avançado com a iniciativa, mas foi uma promessa que ele fez em campanha eleitoral. Portanto, dar o dito por não dito é algo que ele faz com muita facilidade. E como diz o nosso povo, é como quem toma um copo de água, está a ver? Bom, portanto, agora, eu não faço da política uma chicana política. Faço da política um ato de responsabilidade, um ato de seriedade, que significa que nós não devemos inverter o princípio da presunção de inocência. Acho que nós devemos valorizar, enquanto Estado de Direito, o princípio da presunção da inocência. Em relação a Marisa, em relação a mim, em relação a qualquer pessoa. Nós não podemos formular juízos de valor sem termos a informação devida que nos permita fazer um juízo definitivo. É por isso que os juízos sobre a Ministra da Saúde, sobre o Ministro da Educação... Sobre o Ministro da Interna. Os juízos sobre essas áreas são juízos de natureza fundamentalmente política. No caso do Ministro da Administração Interna, há um juízo que pode eventualmente ser de natureza criminal. Por isso é que estão inquéritos a decorrer. E, portanto, nós temos que também aguardar pelas diligências que estão em curso para não nos precipitarmos até eventualmente a cometer alguma grave injustiça. Porque acho que isso é o dever que nós temos. Sobre aquilo que vi, pois é evidente que há dados que não têm compreensão, digamos assim, que não é possível compreender determinado tipo de atos, de atitudes ou de comportamentos. Isso aí é evidente. O que é que lhe causou mais estranheza? Bom, todos nós sabemos que não se pode construir a reserva agrícola e nem a reserva ecológica. Qualquer cidadão português, por mais ignorante que saiba, sabe que não pode fazê-lo.
Eu fui autarca, sei bem o que é que eram as dificuldades de nós explicarmos às pessoas que não podiam fazê-lo. Também acho que é difícil, neste caso é mais grave, digamos, a mobilização de prova criminal para efeito de destruição para, digamos, a casa de um empreiteiro, ou, digamos, os armazéns de um empreiteiro com o qual havia uma relação de proximidade, de amizade. Bom, são, digamos, dimensões que fragilizam a autoridade política do Ministério da Administração Interna. Isso é evidente para todos. Agora, se tem... Fragiliza, mas para já não retiram a autoridade. Não, a questão é, não, fragiliza a autoridade e ao fragilizar retira-lhe a autoridade política. Não está sem autoridade política, mas eu entendo que lhe retira a autoridade política. Agora, é por isso que o Primeiro-Ministro tem de ser lá avaliar os termos em que mantém ou não o Dr. Luís Neves nas funções governativas. Só o Primeiro-Ministro pode fazer. Relativamente à área da saúde, há uma greve do INEM, marcada para os dias 14 e 28 de setembro. Há os problemas que se repetem com as horas de espera nas urgências dos hospitais, um pouco por todo o país. Relativamente ao INEM, as alterações que estão em planeamento vão ou não retirar a capacidade de resposta na prestação de socorro? As informações que eu tenho é que vão retirar capacidade de resposta. O Sr. Presidente do INEM veio dizer publicamente que não. Por isso mesmo é que é necessário ouvir as partes e por isso é que nós dissemos que vamos avançar com uma apreciação parlamentar do Decreto-Lei do Governo. Significa que o Decreto-Lei do Governo vai à Assembleia da República para podermos avaliar com toda a profundidade se retira ou se não retira. Se retirar meios de socorro às populações, o Partido Socialista será contra. Se não retirar meios, é uma questão de organização dos meios, e se até se pretende reforçar os meios, pois com certeza nós estaremos a favor. Agora, há uma coisa que eu quero lembrar, há um ano atrás também apresentei uma proposta ao Governo para a coordenação da emergência hospitalar, baseado no modelo inglês, no modelo francês, no modelo espanhol. E também desde então até hoje o Governo não quis dar seguimento a essa proposta que apresentamos. Lamento que tenha vindo com uma proposta que, à luz das primeiras informações que nos foram transmitidas, são informações que nos dão conta de que há mesmo uma redução, uma perda de meios, particularmente nos territórios do interior, onde há maiores dificuldades. E nesse sentido o objetivo dessas alterações seria qual? Das alterações? Dessas alterações no INEM. Da proposta que apresentámos. A proposta que apresentámos foi para que se criasse, porque fundamentalmente o que se verificou quando houve a greve, que depois levou a que várias pessoas tivessem perdido a vida por falta de socorro, verificou-se que havia aqui várias entidades a quererem, digamos, dar o seu contributo, mas não estava a ser aproveitado. A Defesa, com a questão dos helicópteros, estava depois o INEM propriamente dito, que é o Ministério da Saúde, e estavam também os bombeiros, que estão ligados à administração interna. E o que propus foi que se criasse uma célula de coordenação das operações de emergência e de socorro, a partir da Proteção Civil, por forma a que garanta ao segundo saber que meios é que estão no território, quais são os meios que estão mais próximos da ocorrência e que seja feito, porque o número é ativado por 112. O número 112 digamos, desenvolvido pela Polícia de Segurança Pública, não sei se sabem, no espaço próprio. E, portanto, esses meios iam estar numa célula de coordenação de operações em sede de Proteção Civil, porque já é onde está o Centro de Coordenação de Operações de Socorro para todas as outras emergências que o país pode vir a viver. E, portanto, a proposta foi apresentada e, até hoje, o Governo, mais uma vez, não quis, aproveitar estas sugestões que o Partido Socialista fez. Mas então qual é que acha que é o objetivo do Governo nestas alterações que pretende implementar agora no INEM? Bom, o Governo, a Ministra disse que era uma questão de eficiência e de organização. Acredita nisso? Bom, eu tenho ouvido as partes, e portanto aquilo que eu tenho ouvido das partes, nomeadamente dos trabalhadores do INEM, é de que fundamentalmente o que está em causa é desguarnecer o INEM para contratar serviços fora, para externalizar prestação de serviços. É por isso que é porque preciso... dessa forma seriam mais baratos. Vamos ver o que é que está ligado a quem quer fornecer serviços. É preciso que esse decreto-lei seja apreciado na Assembleia da República para verificar que interesses é que estão aqui em jogo, para verificar se esses interesses são compatíveis com o interesse público e com o socorro ou se não são compatíveis com o interesse público e com o socorro às populações. José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, acredita que o Governo vai conseguir evitar a tempo a greve do INEM de 14 e 28 de setembro? Bom, o meu desejo é que seja possível chegar em uma plataforma de diálogo e de entendimento que evite a greve. É aquilo que eu desejo. Mas para evitar a greve é preciso que o Governo dê garantias escritas, para que ninguém esteja aqui a utilizar a linguagem
como subterfúgio de compromissos que têm que ser assumidos. E os compromissos têm que ver com criar, digamos, valorizar a carreira dos técnicos do INEM, tem que ver com o investimento em mais meios e recursos e tem que ver também com os compromissos, com as associações humanitárias, porque são elas que alojam grande parte das ambulâncias de suporte básico de vida e que têm protocolados com o próprio INEM a resposta às populações. E, portanto, nenhuma destas partes pode ficar desguarnecida. Relativamente à área da saúde e a esta espera nas urgências, que voltou agora a ser mais uma vez no verão de longas horas para os utentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, a Ministra insiste que, enfim, reconhece o problema, mas insiste que relativamente a anos anteriores está melhor, porque em anos anteriores não havia urgências fechadas e agora não há. Há melhorias ou não? Veja, por assistirmos a esse discurso da Ministra e também do Primeiro-Ministro, é que nós temos dito que são pessoas que não estão, digamos, a viver a realidade das pessoas. Parece que vivem numa realidade virtual. E porque, dou-lhe este exemplo, o Primeiro-Ministro prometeu médico de família até dezembro de 2025 a todos os portugueses. Temos 1.600.000 pessoas sem médico de família. Como todos sabem, o Primeiro-Ministro prometeu reduzir os tempos de espera para a primeira consulta e para as cirurgias e também para a cirurgia oncológica. O que é certo é que os tempos de espera para todas estas respostas do Serviço Nacional de Saúde falharam em toda a linha. E nós temos dito que não há uma resposta capacitada ao Serviço Nacional de Saúde se nós não formos capazes de valorizar os cuidados primários. Nós temos de valorizar a saúde pública, nós temos de valorizar os cuidados no domicílio, nós temos de valorizar os cuidados continuados, temos de dar especialidades médicas programadas nos cuidados primários. Mas a questão é que não há profissionais de saúde para isso. Mas não, porque há má gestão de recursos. Há hoje uma má gestão de recursos. Eu chamo a atenção para o seguinte. Nós tínhamos uma experiência em curso que eram as unidades locais de saúde. Essa experiência estava a ser desenvolvida, devia ter cerca de 1 ano, quando o Governo chegou a funções. O Governo, sem fazer uma avaliação do que correu bem e do que correu mal, decidiu pôr em causa essa reforma. Ora, como é que é possível que o país possa avançar, possa melhorar? Porque nós já tínhamos dificuldades, é verdade. Nós, quando o Dr. Luís Montenegro vinha prometer tudo e a todos e com toda a facilidade, nós dizíamos, bom, calcular, porque há matérias que são muito complexas. O médico de família para todos é uma promessa que nos pode assumir assim, de ânimo leve. Nós próprios testemunhamos isso porque assumimos esse compromisso e não fomos capazes de o cumprir. Portanto, não se podem assumir esses compromissos criando expectativas às pessoas que depois não se podem corresponder a elas. E o Governo, o que é que devia ter feito do meu ponto de vista? Era avaliar o que foi feito por nós. Chamar as pessoas que estiveram na decisão. Para quê? Para compreender qual foi a lógica da decisão. Depois corrigir o que está menos bem e aproveitar o que está bem. O Governo quis pôr tudo em causa. Ou seja, que das primeiras palavras da Ministra da Saúde foi atacar os administradores hospitalares. Ora, como é que é possível que alguém que queira trabalhar para servir os utentes do Serviço Nacional de Saúde, quando das primeiras palavras que lhe são conhecidas é atacar aqueles que estão na estrutura intermédia responsável pelas unidades hospitalares? São palavras imponderadas de quem está desligado da vida do país, de quem está desligado da vida das instituições. E na questão da habitação, todas as medidas que o Governo tem estado a tomar, nomeadamente os apoios que tem dado aos jovens para a compra da primeira casa, isso tem de certa forma resolvido alguma parte do problema ou pelo contrário ainda tem servido para aumentar o preço da habitação? Bom, essa medida é uma medida que tem efeitos positivos em muitos jovens, muitos milhares de jovens têm beneficiado dessa medida, isso é uma medida que se ela vista isoladamente é positiva. Agora aquilo que nós temos dito é o seguinte, o Governo tem agravado os problemas do custo da habitação. E porquê? Em 2 anos, o custo da habitação aumentou 28,3%. E porquê? Porque, fundamentalmente, o Governo tem estado a trabalhar do lado da procura. Ora, se nós temos falta de habitação, se nós damos estímulos a quem quer comprar casa, significa que o custo da habitação vai aumentar. Um exemplo, quando o Ministro das Infraestruturas veio dizer que uma renda moderada era uma renda de 2.300 euros, para quem praticava rendas de 500 euros, 600, 700 euros, olhou para a renda e disse, bom, então se este é o teto, então eu sinto-me à vontade para puxar as rendas para cima. Ora, o que é que isto fez? Não tenho dúvidas, foi um erro crasso. Foi um erro, quer dizer, aqueceu o mercado da habitação quando devia ter arrefecido o mercado da habitação. Medidas que nós já propusemos para arrefecer o mercado da habitação. Primeira, que vamos levar de novo ao orçamento, porque é uma medida fundamental. Quem alienar imóveis destinados à habitação fique isento, durante um período determinado, do pagamento de mais-valias ao Estado, como estímulo a colocar no mercado. Coisas quando se alienar um imóvel em Lisboa, ou no Porto, ou em qualquer outra região, para a habitação, paga cerca de 27% das mais-valias. É um estímulo
isentar as pessoas de pagarem uma mais-valia para colocarem o seu imóvel no mercado. Seria, no seu entender, seria eficaz? É uma medida que tem, do meu ponto de vista, tem eficaz. Segunda medida importante, nós temos de aplicar uma taxa de IRC aos fundos de especulação financeira, diferente do IRC que aplicamos, peço desculpa, quero aplicar em relação aos fundos financeiros, o do IMT, e mesmo em relação ao IMI, nós temos que também aplicar uma carga fiscal diferenciada para os fundos especulativos, que fundamentalmente adquirem imóveis, libertam-se dos ónus dos imóveis e depois praticam as rendas que pretendem, levando a que haja um processo de autêntica expulsão das pessoas dos grandes centros urbanos, de Lisboa, do Porto, que as pessoas vão vir para as periferias e depois acaba também por se refletir nas periferias das grandes cidades. E, portanto, a política fiscal também tem de contribuir para arrefecer esses, digamos, fluxos de capitais globais que têm sobreaquecido as cidades. Depois é necessário avançar com uma política de solos, de ordenamento do território, e com uma política que mobiliza as autarquias. Quando digo as autarquias, digo as câmaras municipais. Por exemplo, uma proposta que levámos ao anterior Orçamento do Estado foi para que as autarquias possam endividar-se, não contando para o limite de endividamento tudo o que tenha a ver com a habitação, desde que essas habitações sejam destinadas a fins de arrendamento ou para responder com habitação a custos acessíveis, nomeadamente para as classes médias. Mas é aqui, quando eu propus há dias um Serviço Nacional de Habitação Acessível, é um serviço que galvanize o Estado, a Administração Central, as autarquias, as cooperativas. Por exemplo, proposta que vou levar ao próximo Orçamento do Estado. Porquê é que as autarquias, porquê é que as cooperativas de habitação não acedem aos fundos de financiamento nacionais e europeus? Estão fora do acesso a esses apoios, quando as autarquias foram responsáveis no passado por responderem a muitas das necessidades de habitação no país. Vou levar essa proposta ao Orçamento do Estado. Mas quero também dizer que vamos avançar com um processo de envolvimento quer da Ordem dos Engenheiros, quer da Ordem dos Arquitetos, quer de todos os atores públicos e privados, o próprio setor da construção civil, que é fortíssimo no nosso país, por forma a conseguirmos, mesmo com a construção modular, recordar-se-á que estive dos primeiros a falar da resposta da construção modular para responder às necessidades mais urgentes de habitação, para conseguirmos responder do lado da oferta, porque nós, para respondermos às necessidades e à procura, temos que responder do lado da oferta, porque é oferecendo habitação, mais habitação, que nós conseguiremos trazer os preços para preços compatíveis ao rendimento das famílias. Vou-lhe pedir umas respostas mais rápidas. Relativamente ao Ministro da Educação, Fernando Alexandre, soube ou não contornar todas as dificuldades, todos os atrasos com a questão dos exames nacionais? Pela primeira vez tivemos a imprevisibilidade e a insegurança a tomar conta da vida das famílias e dos jovens deste país no acesso ao ensino superior. Portanto, não soube e pior, procurou desvalorizar no Parlamento o que estava a acontecer, pese embora os avisos que lhe fizemos, e pior depois, procurou desresponsabilizar-se da sua responsabilidade política, porque ele é que decidiu avançar de forma imponderada para a digitalização de todos os exames, e há hoje jovens do nosso país que foram prejudicados no processo de candidatura, no acesso à informação e na igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior. Portanto, vai haver alunos prejudicados? Não tenho dúvida, já há hoje alunos prejudicados com toda esta opção que fez o Governo, disso não tenho dúvida. Relativamente ao aeroporto de Alcochete, José Luís Carneiro tem alguma dúvida sobre os procedimentos, a calendarização de todo este processo, que as obras devem começar em 2030 para termos o aeroporto em funcionamento em 2037? O Governo tem um dever que ainda não esclareceu. Qual é o calendário de investimentos nas acessibilidades? Qual é o valor do investimento previsto nas acessibilidades? E como é que vai financiar o valor dessas acessibilidades? Este é um ponto crucial, dizem-me que este é o ponto crucial para a própria decisão dos investidores privados poderem avançar com aquele investimento que há dias apresentaram em vídeo. Tendo em conta que vamos ter um aeroporto em Alcochete, qual é a posição do PS sobre uma terceira travessia entre Chelas Barreiro e um túnel ao Jaspe de Trafaria? Vai resolver o problema? Veja, a questão é, tendo sido adotada esta opção para o aeroporto, naturalmente que o aeroporto vai exigir um conjunto de investimentos nas acessibilidades e na mobilidade na área metropolitana de Lisboa. E é evidente que nós cooperaremos, eu quero cooperar com os esforços que sejam feitos para garantir essa resposta fundamental. Quais são as acessibilidades indispensáveis para garantir que o novo aeroporto vê a luz do dia, quanto é que elas custam e como é que elas vão ser financiadas? Mas estas parecem acertadas?
Estas muito concretas, Celas Barreiro e o túnel Algés-Trafaria? Eu diria que deve merecer um diálogo entre o Governo e a oposição, porque também é um investimento que vai levar a responsabilidades futuras para as próximas gerações. E também aqui não tem havido diálogo? Também aqui não tem havido diálogo. Relativamente ao orçamento comunitário, o orçamento da União Europeia, há ou não o risco de Portugal perder significativamente uma parte desse orçamento? Há negociações em curso. Dizem-me o seguinte, não haverá risco de perda do bolo financeiro, mas há risco de perdermos um modelo de gestão dos fundos europeus que vem desde 1992, desde 1993, que é um modelo que permite um envolvimento dos poderes locais e dos poderes regionais, quer na concepção dos modelos de desenvolvimento e de coesão nacionais, quer depois de acompanhamento e de administração dos recursos europeus. Ou seja, há um perigo dos fundos ficarem excessivamente concentrados, à luz do modelo do PRR, ficarem concentrados nos governos nacionais, o que significa que isso pode colocar em causa os objetivos de combate às assimetrias territoriais e ao desnível de desenvolvimento e de rendimento per capita entre as diferentes regiões do país. E, portanto, isso será um prejuízo para o interesse do país e, particularmente, para o interesse de um país que se quer competitivo do ponto de vista económico, mas também que se quer justo do ponto de vista social e do ponto de vista territorial. Essa é uma matéria em relação à qual merece haver muita atenção da parte da comunicação social e explicações muito claras da parte do Ministro da Coesão. Daqui adiante já se vai falar praticamente do Orçamento de Estado para 2027. O Secretário-Geral do Partido Socialista gostaria de viabilizar este orçamento? Eu não gostaria de ser uma força de bloqueio? Eu fundamentalmente quero ser e gostaria de contribuir para a estabilidade política do meu país. É isso que eu quero dizer às pessoas que estão em casa. E isso passaria pela viabilização, ou não? Naturalmente, o orçamento é um instrumento importante para a estabilidade política do país. Não é o único instrumento. O Sr. Presidente da República já disse, e bem do meu ponto de vista... Não é motivo para dissolver a Assembleia da República. Não é motivo para dissolver a Assembleia da República. O Governo, se chumbar a primeira versão, pode apresentar uma segunda versão. Se não passar uma segunda versão, pode fazer uma gestão do país em duodécimos. Tudo isso é possível. Desejavelmente, é bom o país ter um instrumento de execução orçamental. Eu já disse que há matérias das quais não abdico. Segurança Social? Vamos começar. Primeira questão da revisão da Constituição. O Primeiro-Ministro tem publicamente que afirmar que quer construir o processo de revisão constitucional em diálogo com o Partido Socialista. Não com o Chega. Eu não disse isso. Eu entendo que é legítimo que todos os partidos que estão na Assembleia da República possam dar os seus contributos. Não faço isso porque acho que isso era indecente da minha parte e era até, também por outro lado, ineficaz. Agora, quero dizer o seguinte. Os dois partidos fundadores da democracia, o PS e o PSD, têm especiais responsabilidades com a Constituição. O Dr. André Ventura já disse várias vezes que queria mudar a Constituição e que queria mudar o regime. Portanto, para quem nos ouve, para quem nos vê, é normal que um democrata que lidera um partido responsável pela democracia portuguesa e pelos valores constitucionais se pergunte como é que se faz uma revisão constitucional construtiva quando alguém quer destruir os valores constitucionais. Então qual é a garantia que quer por parte do Luís Montenegro? Portanto, aquilo que eu quero garantir é que o Primeiro-Ministro publicamente diga que tudo o que tiver a ver com avanços na revisão só se farão se os dois partidos estiverem de acordo. Ou seja, o PS e o PSD. E porquê? Qual é o critério? Perguntarão alguns. É fácil. É que são os partidos fundadores da democracia e dos valores constitucionais. As revisões constitucionais fizeram-se sempre com estes dois partidos. Essa será a única linha vermelha? Isso é um ponto fundamental. E há depois, para nós, é inaceitável alterar os limites materiais para a revisão da Constituição. Esse é, digamos, um ponto crucial, nevrálgico, que nós não ultrapassaremos. Depois, há a questão da proteção das pensões, a segurança das pensões, há depois a garantia do financiamento dos projetos em curso, que agora ficaram fora do PRR, alguns estão a concurso, outros estão a ser executados e que têm que ter canais de financiamento futuros, e há ainda depois também a questão que tem que ver com a resposta às tempestades, porque só 18% do investimento previsto é que foi cumprido. E acredita que essas negociações vão ser levadas a bom porto? Bom, o Dr. Luís Montenegro, se quer contar com o Partido Socialista como um contributo positivo para a viabilização do orçamento, tem de ser claro nos compromissos que assume. Quando é que essas negociações vão começar? Admito que em setembro o Sr. Primeiro-Ministro queira conversar com os partidos. Admito que essa seja agora. Que fique claro, eu não quero ficar pelas meias palavras.
E o Primeiro-Ministro tem de ser claro, muito claro, nas palavras que vai dizer publicamente. Porque não pode haver aqui jogos de palavras, nem meias palavras, nem taticismo político. Isso será inaceitável. Queremos uma atitude de Estado da parte do Primeiro-Ministro. José Luís Carneiro quer ser Primeiro-Ministro no futuro. Acredita que o Luís Montenegro vai conseguir levar esta legislatura até ao fim? Isso vai depender mais do Dr. Luís Montenegro do que do José Luís Carneiro. Do que depender de José Luís Carneiro. Depende mais do Primeiro-Ministro e da competência ou incompetência do Governo. Agora, aquilo que eu quero dizer aos portugueses é que eu tenho o Estado a procurar contribuir, mesmo muitas das vezes com dificuldades, porque nem sempre o Governo tem tido a noção do respeito que deve ao Partido Socialista, mas mesmo com dificuldades tenho procurado contribuir para a estabilidade política do país. E é isso que procurarei fazer. Mas construir a estabilidade é uma primeira responsabilidade do Primeiro-Ministro. A primeira responsabilidade por apresentar um orçamento que venha a merecer consentimento da Assembleia é do Primeiro-Ministro, porque ele é que tem de elaborar um orçamento e apresentá-lo. Se eu tivesse essa responsabilidade, eu digo-lhe uma coisa. Eu era capaz de apresentar um orçamento certamente melhor do que os orçamentos que o Dr. Luís Montenegro tem apresentado. Melhor em que sentido? Não é na questão da receita e da despesa, era nas prioridades políticas para responder às necessidades do país. Dr. José Luís Carneiro, muito obrigada. Muito obrigado, Marisa, por esta entrevista. Julgo que foi um bom percurso aqui nas terras de Valença, aqui na fronteira com a nossa vizinha Espanha. Obrigada, até à próxima. Obrigado.